Paz, queridos. Eu quero partilhar uma palavra com vocês, irmãos, e esta é uma palavra muito forte, uma palavra que mostra a essência de Jesus Cristo, que mostra que Jesus Cristo já triunfou, que o bem já triunfou sobre o mal, que a luz prevalece nas trevas. Irmãos, e essa palavra, ela está em Mateus 8. Ela está em Mateus 8, no versículo 28 e 29. Mateus, capítulo 8, no versículo 28 ao 29. Fala sobre a cura de 2 endemoniados. E a palavra de Deus nos diz assim: E tendo chegado ao outro lado da província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aqueles caminhos, e eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Mateus, capítulo 8, no versículo 28 ao 29. E tendo chegado ao outro lado da província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aqueles caminhos. E eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Irmão, nós nesta passagem vemos Jesus. Antes desta passagem nós vemos o próprio Senhor Jesus acalmando o mar e o vento com apenas uma palavra. Vemos eles chegando à província de Gadar, atravessando o mar. E quando eles chegaram, a Bíblia fala-nos aqui de dois homens endemoniados, ou seja, com espíritos malignos tomando conta da sua vida. E estes dois, eles foram de encontro a Jesus. E a Bíblia nos mostra que aqueles homens deviam ser tão aterrorizantes que ninguém ousava passar por aqueles homens, ninguém ousava ter contacto com aqueles homens pelos caminhos onde eles permaneciam. Então, nós vemos aqueles dois homens indo ao encontro do próprio Jesus Cristo e vemos Jesus Cristo nem se manifestando. Pelo contrário, aqueles dois homens é que se pronunciaram diante da presença santa de Jesus Cristo. Irmãos, é impressionante como eles se dirigiram a Jesus Cristo. Eles disseram: Que temos nós contigo? Ou seja, nos mostram que eles não têm nada a ver com Jesus Cristo. Pelo contrário, eles não pertencem a Cristo. Vemos eles revelando quem era Jesus Cristo. Vemos eles revelando que Jesus, ele era o próprio Filho de Deus, o Filho de Deus é o Altíssimo. Vemos que ele, os próprios demónios, a revelarem que ele era o Messias, aquele que estava para vir, aquele que estava para vir salvar o mundo do pecado, que iria morrer por todos os nossos pecados. Irmãos, e eles bem sabiam, tanto é que eles disseram que ele era o Jesus, eles revelaram que Jesus era o Filho de Deus. Mas, irmãos, o mais importante é o que eles dizem depois. Vejamos, eles disseram, aqueles dois homens disseram: Vieste aqui nos atormentar antes do tempo. É curioso, irmãos. Até os próprios demónios, eles sabem do tempo que lhes resta. Eles sabem que já estão condenados, que já não há mais esperança. Por isso nós podemos ver a necessidade do próprio Satanás destruir ao máximo as pessoas, destruir o máximo de pessoas possíveis,
matando elas, destruindo elas, levando elas para o abismo, para o inferno. Nós vemos aqueles espíritos malignos, eles próprios declararam diante de Jesus, o Filho de Deus, que já perderam. Eles declararam a sua derrota, eles confessaram a sua derrota diante de Cristo. Eles declararam quem era Jesus Cristo. Eles declararam que já tinham perdido, que já tinham perecido. Irmãos, eles declararam que existe um tempo que ainda lhes resta. E estes tentam aproveitar ao máximo esse tempo. Irmãos, o diabo, ele está furioso. A Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe deste mundo. E ele é chamado o pai da mentira. Ele veio para matar. Ele veio para enganar. Ele veio para destruir. Ele sabe que existe um tempo determinado. Porquê? Talvez tu digas porquê. Irmão, porque a sentença, ela já está feita. Ela já foi paga. Ninguém pode impedir. Nem o próprio diabo. Ele tem que se prostrar diante de Deus. Ele vai se prostrar e vai confessar que só o Senhor é Deus. Como todos nós. Como todo homem. Ou seja, quando eles dizem, vieste nos atormentar antes do tempo, eles bem sabiam, eles bem sabem que já estão condenados ao inferno, ao abismo, à destruição. Eles bem sabem que já caíram por terra. Eles bem sabem que Deus já os venceu, que Deus já triunfou, que Deus já venceu através de Cristo. Cristo já triunfou. Irmãos, aqueles homens que estavam imundos se prostraram, aqueles espíritos se prostraram, reconhecendo, confessando a sua derrota diante de Jesus Cristo. Eles confessaram a sua derrota diante de Deus. Eles reconheceram. Então, irmãos, nós podemos aprender. Nós aqui podemos aprender que tudo já está preparado. Que tudo já está escrito. O império das trevas, ele já caiu. Cristo já triunfou. Cristo já venceu o mundo. Cristo já venceu a morte. Naquela cruz, ele venceu o mal. O diabo e os seus demónios, quando ouvem falar de Jesus Cristo, eles não podem com esse nome, irmãos. Eles têm que se prostrar. Eles têm que o confessar. Nós temos que parar, irmãos, de temer esse nome. Nós temos que entender que existe uma autoridade em Cristo Jesus. Existe uma autoridade que nós temos. Que nós temos uma autoridade em Cristo Jesus. Através da cruz nós temos autoridade. Nós fomos reconciliados na cruz com Deus. E nós somos chamados filhos de Deus através daquela cruz. Irmãos, a palavra de Deus diz que a luz prevalece nas trevas. Não há nada no oculto que Deus não traga. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Irmãos, a palavra de Deus maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus derramou da sua glória, irmãos, sobre nós. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos justificados naquela cruz. O próprio Jesus disse que estes sinais seguirissem aqueles que crescem nele, que eles expulsariam demónios, que eles curariam os enfermos. E existe uma autoridade, irmão. Existe uma autoridade em Cristo que nós temos. Existe uma autoridade, o poder do sangue. Jesus Cristo tem poder sobre as nossas vidas. E nós temos que saber usar. Nós temos que saber usar esse poder, essa autoridade em Cristo que nós temos. O poder do sangue. O poder do sangue. Jesus Cristo tem poder sobre as nossas vidas. E nós temos que saber usar isso a nosso favor. E não temer. Porque o sangue, ele é o sangue da nova aliança. Esse sangue destruiu o inferno. Esse sangue destruiu a morte. Então, irmãos, nós temos que olhar para aquilo que estes demónios disseram a Jesus. Eles disseram, vieste-nos atormentar. Vieste-nos atormentar antes do tempo. Vieste-nos atormentar antes do tempo.
ou se eles já estão confessando a sua derrota, eles já estão condenados. Vemos depois esses dois homens, esses dois demônios, rogando a Jesus para que este os poupasse, para que estes pudessem incorporar numa manada de porcos que estavam ali perto. Há uma autoridade, há um poder à nossa disposição. O próprio Jesus disse que nós poderíamos fazer sinais iguais ou maiores que Cristo fez, porque Cristo, ele iria para o Pai, então ele iria rogar ao Pai por nós, para que o Filho, para que ele fosse glorificado, para que o Pai fosse glorificado pelo Filho. Então, irmãos, nós precisamos parar de temer. Nós precisamos de parar de temer o diabo. Claro que nós temos que ser vigilantes, sempre. Nós devemos ser irreconhecíveis em nosso andar, no nosso falar, no nosso testemunhar. Mas, irmãos, em Cristo nós temos autoridade. Em Cristo nós temos autoridade para atropelar o maligno. Irmãos, que Deus nos ensine a poder usar essa autoridade que em Cristo nós temos, que nós possamos usar dessa autoridade, que nós possamos usar desse poder, dessa glória que temos, sabendo que em Cristo, como está escrito, que nós em Cristo somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que nós antes estávamos condenados, mas em Cristo nós já não somos mais condenados, para que aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que nós em Cristo já não somos mais condenados. A Bíblia fala que em Cristo já não somos condenados, pois já não andamos e vivemos para a carne, mas nós vivemos hoje para Deus e segundo o seu Espírito. Então que nós possamos realmente orar a Deus, para que Deus venha nos dar realmente, para que Deus venha nos transbordar da sua plenitude, da sua glória, para que Deus venha nos tirar toda a cegueira do espiritual, que nós possamos entender que nós temos autoridade em Cristo, que existe uma autoridade, que existe um preço a pagar, que nós possamos orar por isso, porque Deus vai nos dar, Deus vai nos dando, Deus vai nos revestindo, Deus vai nos fortificando a sua palavra, Deus vai abrindo o nosso entendimento. Existe uma lei, existe uma autoridade através de Cristo, que nós possamos pagar esse preço, que nós possamos ir realmente entender que nós temos autoridade em Cristo, através do sangue de Cristo, o sangue da nova conquista, o sangue da mudança, da restauração, da reconciliação. Que possas realmente meditar nesta palavra e possas realmente entender que o diabo já apareceu, o espírito imundo já apareceu, os espíritos malignos já apareceram. Nada nem ninguém pode agir, nada nem ninguém pode deter o agir do Senhor. Nada nem ninguém. Tudo está preparado. Assim como aqueles demônios disseram que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes da hora certa, antes do tempo certo. Eles já estão condenados. Que nós possamos realmente entender que eles já estão condenados. Que nós possamos realmente pagar um preço. Nós possamos realmente testemunhar, falar do seu amor, do seu Evangelho. O Evangelho da graça, aquele que tem poder para libertar, para sarar, para transformar, para curar. Aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para virar maldição em bênção. Aquele que tem poder para restaurar e para curar. Oh Pai, tem misericórdia e compaixão, Senhor. Abre sim, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos realmente entender a autoridade que nós temos em Cristo, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Que seja, Pai, a nossa oração, Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento, para nos capacite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.